abraço, minha gente! Estamos começando, ainda pela nossa querida TV Horizonte, pelas redes sociais, Facebook e YouTube, o nosso programa Jogada de Classe. Um programa que você gosta de assistir, porque você sabe que nós levamos o esporte a sério e respeitamos a sua opinião, torcedor, mesmo que às vezes a gente não concorde com ela. Uma terça-feira de muito sol em todo o Brasil, em especial em Minas Gerais, mas em especial ainda, parece que está batendo um novo recorde em Belo Horizonte. Um sol causticante, desse de arrebentar, principalmente com aqueles que não têm cabelo ou que têm pouco, como eu, né? Quem não tem cabelo, então, está sofrendo. Luiz Carlos Gomes também deve estar na mesma situação que eu, hein, Lu? Nem direta, não. Você está pior do que eu, viu? Nem direta, não, né? Mas, enfim, uma terça-feira que Deus está nos dando saúde e aos nossos amigos e parentes, e isso é de suma importância, até porque é sempre bom repetir aqui que ainda não acabou a pandemia. Ela está aí, é preciso que todos nós sejamos responsáveis, que a gente tem que cuidar da gente mesmo, cuidar do próximo e daqueles que a gente nem conhece, nunca viu. Então, vamos fazer aquilo que é necessário para que a gente possa passar liso desta doença mortífera que apareceu no mundo. Mas Deus sabe o que faz. Mais um dia, mais um programa de muitas notícias, muitas coisas interessantes. O América ontem empatou com o CRB, ficou no 0-0. O América já está com 3 jogos, se olharmos por esse lado, 3 jogos sem vencer. Mas se olharmos para o outro lado, né, de que jogou fora de casa, contra um time enjoado, que tem um Léo Gamalho que ontem fez a sua despedida e que não conseguiu fazer gols, é mérito para o América e a gente tem que parabenizar o Lisca e a sua turma. E o América chegou ao Z4 também, de pontinho em pontinho, está subindo. O Atlético trabalhando, né? Com o Sampaoli deu uma folguinha para a rapaziada, coisa rara no trabalho dele. A volta foi hoje, todo mundo trabalhando com vontade, já se fala em possível novas contratações. Enfim, o Atlético seguindo o caminho do título, buscando, acima de tudo, o título é o que se fala no Atlético, diretoria, torcedores, jogadores, comissão técnica, às vezes jogadores de comissão técnica até não se expõem, mas a gente sabe que a busca é realmente pelo título, enquanto que no Cruzeiro a situação continua complicada, né? E agora, ontem foi o último dia para que pudesse ser registrada uma nova chapa ou uma outra chapa para concorrer com Sérgio Santos Rodrigues, mas ainda bem que Ronaldo Granata foi contido, vamos dizer assim, entre aspas, pelos seus companheiros e não registrou a chapa. Eu acho que agora é mais do que nunca é hora de união. Difícil de todo mundo, mas se pudesse todo mundo se unir em volta do Cruzeiro, da glória que o Cruzeiro precisa retomar para si, porque sempre foi um time de muitas glórias, seria muito interessante. Dito isso, eu tenho que falar. Tem que falar. O nosso Alexandre Simões colocou isso no Twitter, eu gostei muito, de que o Ney Franco não serviu para o Goiás, serviu para o Cruzeiro. Anderson Moreira, que fez aniversário ontem, fez festa aqui perto de mim, mas não me convidou, o Anderson Moreira não serviu para o Cruzeiro, mas serviu para o Goiás, Luiz Carlos Gomes. Boa tarde, um abraço, Orlando, um abraço a todos. Pois é, né? Como é que é essa história do futebol? Até postei que o Anderson conseguiu subir primeiro que o Cruzeiro, que ele estava na B, já está na A. Essa dança dos treinadores de futebol é uma coisa que ninguém consegue entender muito, né? Eu sempre brinco, parece aquela brincadeira antiga, acho que hoje não tem mais não, aqueles parquinhos antigos, tinha um coelhinho, tinha um porquinho da Índia. A gente comprava uma fichinha num número e soltava o porquinho da Índia, ele entrava numa casinha, entrava noutra casinha, era sempre o mesmo porquinho, todo mundo ganhando prêmio. É igual treinador de futebol, sai do Cruzeiro, vai para o Goiás, daqui a pouco eles mandam ele embora do Goiás, ele vai para o Vasco manda ele embora, ele vai para o Palmeiras. É uma confusão, é uma profissão boa, viu? Me arrependo de não ter iniciado como treinador de futebol. É assim uma profissão mesmo? boa. É assim mesmo? Boa. Isso, é assim mesmo, meu caro Fábio Vital. Um abraço, Orlando, um abraço, presidente, Alain, audiência do Jogada de Classe. O trabalho de técnico do Brasil, Orlando e amigos, é muito baseado em resultados. Eu conversava no último domingo com o pessoal da Rádio Grenal de Porto Alegre e eles me perguntando sobre essa dança de técnicos por aqui, o sucesso do Sampaoli, e eu comentava justamente isso com eles. Um abraço para o Bruno lá e para o Espinosa.
eles questionando muito, né, a questão do Lisca, que faz um trabalho excepcional na América e que não era tão valorizado em outras praças, o Ederson, que não permaneceu no Cruzeiro e que agora assina com o Goiás, enfim, e o Sampaoli, que é um técnico de ponta, um dos mais qualificados do futebol mundial, que está, sim, fazendo um excelente trabalho. Aí eu respondi para eles da seguinte forma, e vou dizer para vocês aqui, eu acho que hoje, não só hoje, né, já há bastante tempo, no Brasil, a permanência ou não de um técnico, ela é baseada em resultados, não é no que o time rende, não é no que o time mostra em campo, ou naquilo que o time não mostra. Muitas vezes um time joga mal, capenga, vai mal durante o ano todo, e o técnico é mantido, porque ele vai sobrevivendo a um resultado e outro. Muitas vezes o time joga bem, não vence, e o técnico não presta, o técnico não serve. Então, acho que passa muito pelo resultado. É pura e simplesmente pelo resultado. O critério é só esse, infelizmente. E a sua opinião? 19 horas em Belo Horizonte, Alan Passos, vem lá da Itatiaia para o Jogada de Classe. Boa tarde, Orlando, boa tarde aos amigos, Luiz, Fábio Vital, a você que nos acompanha aí no Jogada de Classe da TV Horizonte. Eu vou primeiro falar de modo geral e aí partir para a situação específica do Enderson. O Vital falou muito bem, né? O Luiz também brincou, essa do porquinho realmente é muito boa. E é isso, os técnicos, os nomes são os mesmos. E o torcedor, de modo geral, você vê muito nas redes sociais, na conversa, no dia a dia, o torcedor quer renovação, quer um nome novo, mas quando o clube vai lá e contrata um cara diferente desse círculo de medalhões, aí o torcedor já torce o nariz também. Ah, porque tem que ser um cara com experiência. Então, a gente se acostumou com essa dança das cadeiras, que é muito baseada, claro, no resultado, muito pouco em trabalho e muito em discurso, e o calendário brasileiro dificulta muito isso. Nós vamos falar mais da situação do América, mas assim, o Lisca faz um ótimo trabalho, isso é fato. O América está 3 jogos, por exemplo, sem marcar um gol. Não é nem só sem vencer, tá com 2 empates, uma derrota e não marca nem gol. Mas não é? E assim, o problema, o Lisca já diagnosticou o problema, é finalizar melhor. Como é que basicamente você melhora a finalização? Treinando. Como é que o América vai treinar se sexta-feira ele estava em Chapecó, jogou segunda-feira em Alagoas, em Maceió? Não tem tempo de treinar. E o dirigente... Pois é, só se eu treinar dentro do avião, né professor? Na internet agora a gente manda tudo para as nuvens. O treinamento vai ter que ser na nuvem também. Treinar então, nas nuvens. O América tem essa sorte de ter uma torcida que tem um pouco mais de paciência com o treinador e uma diretoria que trabalha de forma mais tranquila. No caso do Cruzeiro, não aguentou a pressão. O trabalho do Enderson não era bom, mas também o time não tinha tanto tempo assim para treinar e se desenvolver. Quando teve, o Enderson não mostrou resultado. E especificamente no caso do Enderson, está aí um profissional que não pode reclamar de ser mandado embora no meio do trabalho, porque ele é mestre em fazer isso, em abandonar o trabalho que ele está e seguir para o outro lado. É direito dele? É. Fez isso quando saiu do América e foi para o Bahia, fez isso quando saiu do Ceará e veio para o Cruzeiro. Mas então não pode reclamar quando os times vão lá e mandam ele embora no meio do trabalho também, né? Muito bem, meus amigos, Pipoca Rodas é especialista em reformas de rodas, mas também vende. Vende rodas novas, vende rodas usadas, como se novas fossem, recupera. Pipoca Rodas faz um trabalho excepcional. Rua Magnólia 775, no bairro Caiçara. Rua Magnólia 775, no bairro Caiçara. O telefone é 3442-4200. Muito bem, temos ainda 3 minutos de bate-papo neste primeiro bloco do Jogadas de Classe e vamos falar. O Campeonato Brasileiro ontem encerrou mais uma rodada com a vitória do Fluminense. Não é isso, Luiz? Deu uma goleada, hein, mano? Nossa, 4, estava né? cheio de Covid, cheio de problema. Foi lá e deu uma sapecada no Curitiba. O Thiago Largue parece que já largou também o negócio lá, né? Ele que... Não, o Thiago Largue estava no Goiás. É no Goiás, né? Então, não sei, mas o Curitiba... Jorginho que era o técnico. Jorginho. Mas não sei se caiu, não sei. Mas ainda não. Com aquela goleada, nem desceu do avião, mas você tá doido. Tomou de 4 do Fluminense, uma lavada. É muito ruim o Curitiba, né? Nossa Senhora. Muito ruim. Para perder de 4 do Fluminense tem que ser bem sofrível. O time é fraco e mal treinado, para piorar ainda mais as coisas. Gente, sempre nos programas dos anos anteriores, eu diria assim, a gente fazia uma análise, né, que tecnicamente está sendo melhor ou pior do que ano passado. Eu lembro que o Virigonza adorava esse tipo de assunto, o nosso Regis Souto também. Então eu pergunto para vocês, temos 1 minuto ainda.
Este ano está sendo melhor ou pior tecnicamente do que no ano passado? Fazendo uma análise rápida. Fábio? Tá meio estranho, né, Orlando, esse campeonato. Sim. É bem difícil fazer essa comparação, porque com esse negócio de pandemia, o trem ficou tão complicado, tão atravessado, que a gente não está tendo como dimensionar muito bem disso, não. Pois é, Fábio, o que você acha? Eu concordo com o presidente. Eu acho que está muito difícil ainda fazer qualquer tipo de prognóstico, dimensionar isso, até mesmo em função da disparidade. Tem esse problema ainda, além da questão técnica, tem a estrutura, cada clube tem a sua, e a questão orçamentária. Eu acho muito complicado nesse momento fazer esse tipo de prognóstico. Alan, ano passado foi melhor, ou esse ano está sendo melhor? Dito tudo isso, feito toda essa ressalva, eu acho que o nível técnico dos jogos que a gente está assistindo esse ano é pior do que os jogos do ano passado. Poucos, apenas um time, só o Atlético venceu mais da metade dos jogos que fez. Os outros, no caso do Inter, venceu a metade dos jogos que fez e os outros times, os outros 18, venceram menos da metade. Muito empate, muito jogo com os times ali segurando o freio de mão, mais com medo de perder do que com vontade de vencer. Acho que Sim. O nível técnico já dá para dizer que é pior sim, por enquanto. Concordo com todos. Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Fiquem ligados.